Oiê, Olá. boa tarde. Vamos aguardar o Roger entrar para iniciarmos a nossa live. É só olhar aqui. Eu não enxergo. É longe. Olá, vamos aguardar. Deixa eu avisar o Roger. Daiane, Ai, tu enxerga? Janaína, tudo bem? Dona Mara, tudo bem? Daniele, tudo bem? Boa tarde! A Mara deu um oi para nós. Oi, Mara. Uma tal de Joyce Dutra entrou. Luizinho, nosso físio, entrou. Que legal. E aí, Luiz, tudo bom? Seja bem-vindo. A Gabi, o Vini. Quem mais? Jéssica Renata. Olá, dona Jéssica Renata, Queridona. tudo bem? Quanto tempo, desde a limusine, né? É muito chique. Ritinha, lá de Parobé, bem-vinda. Oi, Rita, tudo bom? Jéssica Talasca, Deidiana. O Roger. Aí, Roger. O que tu está assinando para as pessoas? Se aparece que o Roger... Não, ele tem que solicitar, né? Esperar o Roger solicitar. Não apareceu nada aqui pra nós ainda. Deixa eu... Ali. Aí tá ele! Olá, tudo bem? Tudo Ah, bem? seja muito Roger. bem-vindo. Vou gastar um pouquinho aqui. E aí, estão me ouvindo bem? Bem, tudo certo. Tu nos ouve bem também? Estou escutando bem, ouvindo bem. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá esse Bem. povo lindo Então aí do Rio vocês? Grande do Sul? Bem. E aí, E aí? vamos... Protegendo do Covid? Opa, estamos aí ainda home office, né? Ah, tem que ser. Trabalhando de casa. Na verdade, eu tô vindo agora da fábrica. Tava em Assis. Acabei de chegar ainda há pouco de lá. Mas o pessoal tá algumas operações internas, né? Como a fábrica, o pessoal tá organizando, aproveitando essa fase agora para estar a todo vapor aí para o começo das operações, na hora que passar tudo isso aí. Então, acabei de chegar de lá agora. Olha, é longinho, né? É 400 e uma das fábricas que fica em Assis é 420 quilômetros. É longinho. É, acabei de chegar, vim direto para cá já para tô meio descontraído justamente por conta disso. Bom Tentei que chegar deu um tempo. pouquinho. Agradece É, muito. tentei chegar um pouquinho antes, mas acabei atrasando um pouquinho na estrada. Não, tudo certo. E aí, como é que Vamos vocês ver. estão? Como é que estão as operações aí no sul? Ah, estamos tudo meio restrito, né? Mas estamos tendo bastante ações aí para a gente tentar. Não pode parar, né? Não dá para desanimar. Claro, claro, sim, sim. Nós estamos atendendo por teleentregas, Uhum, motoboy e correio. A gente sim. tem uma boa parte dos cabeleireiros que retornaram essa semana, que o governador liberou a abertura de Uhum, salões de beleza e estéticas como serviço essencial. uhum, Temos aí 50% voltando, né? É, Mais ou menos. sim.
a atender, um atendimento VIP com maior cuidado. Tanto que nós aqui estamos presenteando o profissional cabeleireiro com álcool gel e 2 máscaras em tecido para já retomarem os trabalhos com todos os cuidados necessários. Que bacana. O pessoal está entrando. Gente, legal. vamos aproveitar essa live com o Roger, porque é difícil orar com esse menino. Ele vai contar por onde ele andava, o que ele viu também sobre a pandemia lá fora, para o pessoal aprender um pouquinho para o pessoal. E o reposicionamento para o profissional cabeleireiro nesse momento. Então vai ser bem importante. Convida os teus amigos, aí, os teus colegas. Manda o convite da live para eles não perderem essa oportunidade também. Passar a palavra um pouquinho para o Roger, então, para contar para a gente aí da trajetória, das suas viagens. Sim. Então, eu acabei de chegar, na verdade, né? Eu viajei logo no começo da pandemia aí do Covid-19. Eu fui para Dubai e, na verdade, lá já estava mais ou menos no pico já da pandemia, né? Já estava, assim, bastante isolamento. O pessoal estava fazendo muito home office, muito trabalho mesmo, o pessoal ficando realmente em casa. Fiquei 10 dias e depois de lá eu fui para Portugal. Portugal já estava bem no auge mesmo, então fiquei 10 dias também. Então peguei o pico inicial do Covid. Então, assim, realmente o que nós estamos passando agora aqui, eu já passei lá. E muito triste, né? A gente vê os salões se fechando e as pessoas, né? O que a gente está vivendo aqui agora na Itália já estava acontecendo na Espanha, né? E aí eu acabei pegando bem o auge. Se eu ficasse mais 3 dias lá, eu já não conseguia vir embora. Aí Nossa, pararam os voos, né? Tudo ficou isolado. Então eu consegui, assim, de última hora um voo de volta para o Brasil. O meu voo veio lotado, porque muita gente vindo embora, gente que antecipou também a vinda para o Brasil, né? E assim, a gente tem a operação lá em Portugal, tanto com a operação em Dubai, então assim, os salões todos fechados, a gente tinha um evento bem grande para fazer, nós tivemos 50% de público, nós tivemos cancelamento de 5 feiras, a ideia inicial era fazer 5 feiras, 2 eventos, nós tínhamos a feira da Bolonha, tínhamos a feira, um evento grande no Irã, então assim, tinha bastante trabalho da Prime fora do Brasil, e nós acabamos por só fazer 2 eventos, que foi, na verdade, um evento só e um trabalho mais interno em Portugal, por conta de tudo, né? Então, eu voltei, trancou. né? Fiquei 14 dias. Voltou aí, me ouve bem? Sim, tudo certo, tudo certo. Sim. Fiquei 14 dias aqui meio isolado quando eu cheguei, por conta de ter voltado de lá, mas graças a Deus eu me protegi, fiz todos os trâmites que o órgão sanitário lá exigiu, então a gente voltou bem, bem seguro, mas acabei ficando aí 14 dias para poder me resguardar também de contato e tudo mais, mas eu tinha consciência de que eu tinha me protegido, usei álcool gel, usei máscara o tempo todo, tanto na viagem quanto o momento que eu estava lá. Mas assim, é muito triste, né? A gente vê esse momento agora, a gente está passando por isso, né? O mundo inteiro praticamente parado aí, e a gente trabalhou tanto, nós tínhamos tantos planos para esse começo de ano, né? Para startar novos projetos aí, muita coisa que vem em andamento. E eu também sinto muito aqui pelo meu salão, né? A gente sente porque a equipe, o pessoal estava todo no gás, fazendo um trabalho incrível, e de repente tem que parar tudo, né? Mas a gente sabe que é necessário, infelizmente, a gente tem que fazer, felizmente ou infelizmente, a gente deixa de trabalhar, né? Mas felizmente a gente acaba se resguardando para não levar isso à frente e dar continuidade aí e aumentar essa pandemia. Mas olhando para o mercado mundial, esse ano ainda é um ano que a gente tinha projeção de crescimento incrível para os lançamentos, a gente está com bastante coisa nova aí que vem pela frente, de novos projetos que a gente, na verdade, trabalhou o segundo semestre do ano passado, e aí a ideia realmente era já startar algumas
alguns lançamentos já para agora, possivelmente vem aí logo em seguida, porque as fábricas também param, né, agora nesse momento. Então, pararam fábricas de matéria-prima, embalagem, rótulo, tudo, todo o material, empresa de silk, tudo parou, né, por causa de tudo isso. Então, alguns lançamentos que já estavam finalizados, a gente vai startar possivelmente agora no final da quarentena e a gente continua com tudo aí. Mas aí eu queria aproveitar, vamos fazer aí uma quebra de paradigmas, né, falar um pouquinho desse momento que o pessoal está em casa, né, falar um pouquinho sobre o que pode fazer em casa, né, uma quebra de paradigmas, já que não pode ir para o salão, como fazer um trabalho de salão em casa, aproveitando aí esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aí no Sul, com as linhas Home Care, né, a gente falar um pouquinho sobre as fases mesmo, do cabelo, falar um pouquinho de fase anágena, catágena, telógena, realmente uma quebra de paradigma, saber o cliente pode fazer em casa para poder o cabeleireiro direcionar o seu cliente e o próprio cliente que também que assistir, saber o que ele usar agora nesse momento, né? Qual é o conceito de cada linha, qual que é o diferencial das linhas Home Care. Então, vou explorar um pouquinho sobre os diferenciais de cada linha, né? Falar um pouquinho. O pessoal tem falado bastante sobre cronograma, como fazer um cronograma em casa, né? Saber certinho quais são as fases, né? Nós gravamos um vídeo, a Sabrina gravou um vídeo incrível essa semana, falando bastante sobre home. Então depois eu vou ver se a gente deixa aí também esse material para o pessoal aproveitar, que é um conteúdo muito rico, né? Falando sobre home care, todas as home care. Mas eu queria trabalhar um pouquinho mais na parte científica mesmo, a parte científica de desenvolvimento, qual que é a nossa preocupação em relação a quando vamos desenvolver um produto novo, em relação qual que é a preocupação do desenvolvimento para realmente o cliente fazer uma manutenção, né? Falar um pouquinho sobre pH, qual que é a diferença, sobre as questões mesmo de couro cabeludo, como fazer uma higienização, porque existe uma diferença entre ação capilar e uma ação derme, né? Então, às vezes a pessoa utiliza um shampoo e a gente consegue usar o mesmo shampoo para uma ação de couro cabeludo. Às vezes fazemos uma ação de cabelo e quando a pessoa tem um couro cabeludo muito oleoso, ela pode fazer uma higienização mais profunda, né? Na verdade, a gente até fazer uma quebra de paradigma sobre detox, né? Porque hoje o pessoal fala muito de detox para o cabelo, mas na verdade o detox ele não nasceu para o cabelo, né? Na verdade, o detox ele veio realmente para o couro cabeludo, né? Ele veio para uma ação de higienização de couro cabeludo e depois que passou, as pessoas acabaram levando isso para o cabelo. Então, assim, fazendo uma analogia realmente dentro do que dentro da parte científica do cabelo, né? A maioria do pessoal que acompanha vocês aí, uma boa parte já me conhece, eu já estive várias vezes aí no Sul fazendo um trabalho com vocês. A minha especialidade realmente, eu gosto da parte de cosmetologia aplicada, eu gosto de ir um pouco além, entender um pouco mais profundo, até porque quando eu vou fazer um desenvolvimento na parte científica, eu consigo compreender melhor e consigo direcionar um produto com mais direcionamento específico para cada caso. Então, hoje, dentro da Prime, a gente tem várias gamas, né? Várias linhas de produto. Nós começamos no mercado de cosmético bastante, com uma ação bem intensa na parte de alisamento no começo da Prime, só que depois ela foi ampliando, e hoje a gente tem uma linha bem completa para todos os tipos de cabelo, né? Praticamente, alguma coisa que nós não temos, nós estamos lançando agora, já está no nosso portfólio de lançamento, mas eu queria falar um pouquinho sobre a parte científica, o que a cosmetologia faz diferença na vida do cliente em casa, né? As fases do cabelo, por que às vezes nós temos mais perda, nós estamos numa fase agora de bastante perda, mudança de estação, então bastante perda de cabelo, o que pode ser feito para poder melhorar isso, né? Então, baseado na cosmetologia, as três fases que nós temos, né? Fase anágena, catágena e telógena, como que a gente pode compreender melhor essas fases e fazer um diagnóstico de achar qual é a melhor home care que a gente vai utilizar.
Então, assim, dentro do ciclo de quando o cabelo começa a se formar, é, praticamente, como nós temos 3 proteínas no corpo, cabelo, pele e unha, são tudo que a gente faz, que acontece no nosso organismo, que afeta o hormonal, principalmente no caso da mulher, né? Ele vai afetar o cabelo, primeiramente o cabelo. Então, quando o cabelo está numa fase de transição, né, que é uma fase de final de um ciclo, começo de outro ciclo, automaticamente pode acontecer perda de cabelo. Né? Então, quando a gente consegue ter uma compreensão melhor em relação a qual a manutenção utilizar, né? Nesse momento de transição, porque quando o cabelo nasce, na primeira fase, né, que é a fase anágena, ele tem um ciclo, e até o ciclo da primeira fase e a segunda, que é a anágena e a catágena, ele tem é como se ele tivesse um isolamento do couro cabeludo, do bulbo capilar, e ele vai levar esse cabelo para fora. Então, se a pessoa tem um processo de hormonal, um cabelo que estava no início do ciclo, ele acaba caindo e interrompe por isso hormonal. Então, o que isso é importante no processo de home care? Porque muitas vezes o cliente vai utilizar uma home care, ela fez um alisamento, mas ela tem coloração. Então, ela vai usar uma home care específica para alisamento ou ela vai usar uma específica para coloração? Então, no dia a dia, cada home care ela tem uma ação específica. Né? Então, dentro da Prime hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma analogia olhando a fundo, qual era a primeira home care específica, no meu dia a dia, eu gosto muito de utilizar, e é uma linha que eu indico muito, linha BioRestoring. A linha BioRestoring é uma linha incrível, que eu falo que ela é um coringa, né, dentro da marca, e ela tem um aspecto que ela tem um shampoo diferenciado. Ela trabalha com shampoo com pH balanceado, equilibrado, bem próximo do pH do cabelo, mas ela é uma linha que ela é dermohair, ou seja, ela vai trabalhar tanto na parte de couro cabeludo quanto na parte de cabelo. Ou seja, ela tem uma ação o conceito dos ingredientes que foram utilizados, ela tem uma ação que vai inibir a caspa, que vai melhorar a circulação sanguínea, que vai melhorar a oxigenação do couro cabeludo. Então, falando de home care específica para quem tem um couro cabeludo oleoso, para quem às vezes fica mais dias sem lavar o cabelo e quer uma linha específica para couro cabeludo, então ela vem de encontro. Ela tem 2 ações, na verdade. Um shampoo específico para fazer uma ação incrível de couro cabeludo, que melhora consideravelmente a oxigenação do couro cabeludo e também melhora o crescimento, melhora o desempenho de remover as células mortas do couro cabeludo. Depois eu tenho a máscara da BioRestoring, que é uma máscara anti-quebra. Então, ao mesmo tempo que eu faço uma ação de couro cabeludo intensa, eu tenho uma linha fortalecedora, que ela vai englobar um cabelo pós-química, um cabelo, né, tanto no processo de coloração quanto no processo de mecha. E para aumentar ainda mais a emoliência, ela tem o óleo, que são 3 óleos, né, uma mescla de 3 óleos, que são óleos nobres. Essa semana eu fiz um bate-bola com um amigo falando sobre a diferença dos óleos. Então, nós temos hoje, dentro dele, uma fusão de 3 óleos nobres. E quando eu falo de óleo nobre, é um óleo extraído a frio, né? Não é um óleo rico em silicone. Nós temos hoje propriedades de ácidos graxos, que na verdade também são mesclas de óleos. Nós temos o Cepigel, que já é um protetor térmico, que já é uma inovação que vem para o mercado agora. E temos os silicones, né, várias performance silicone, e a nata do leite, que são os óleos nobres, que aí vem uma série de óleos, como o argan, como o ojon, como a oliva, uma infinidade de óleos, que na verdade realmente que já é o que compõe o óleo, o dual oil da linha BioRestoring, que na verdade toda vez que eu misturo um óleo com uma máscara, eu aumento o poder de emoliência. E a diferença de usar um óleo nobre, um óleo extraído a frio, é que o peso molecular é diferente. Então, ou seja, ele tem um peso molecular mais baixo. Então, automaticamente, ele vai melhorar o desempenho da ação de uma máscara, de um leave-in. Né? Eu posso usar ele tanto misturado quanto
Isso aí, muito bom, muito bom. Olha aí. Então, na composição desse kit, olha só, eu tenho um shampoo que trabalha. E olha só uma coisa incrível. Para quem tem o couro cabeludo muito oleoso, que às vezes lava o cabelo de um dia para o outro, voltando no shampoo um pouquinho, para ter o melhor desempenho do shampoo, eu posso aplicar o shampoo direcionado no couro cabeludo antes de molhar o cabelo. Legal. Exatamente. O que isso faz a diferença? Quando eu coloco o shampoo direto no couro cabeludo, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando a ação de desempenho para remover as células mortas e melhorar o desempenho de ação do shampoo. Então, quando nasceu o detox, que na verdade não foi aqui no Brasil, o grande fator-chave era explorar o mecanismo de ação para que ele tivesse uma melhora na oxigenação do couro cabeludo. Ah, eu também tenho aqui, ó, acabou de chegar para mim aqui o meu. Então, estamos trabalhando em sinergia aqui, viu? Vocês aí com o meu pessoal que está aqui comigo também. Então, essa fusão, na verdade, do detox, ele nasceu a partir de uma melhora no desempenho de oxigenação do couro cabeludo e uma melhora na circulação sanguínea até para ter um crescimento melhor. Então, automaticamente, quando eu uso o shampoo no couro cabeludo direto, eu melhoro o desempenho. Para quem tem o couro cabeludo muito oleoso, eu posso trabalhar ele direto no couro cabeludo antes de aplicar água no cabelo, ou eu posso aplicar água, enxugar um pouco esse cabelo para deixar ele levemente úmido. Com a ponta dos dedos, eu posso aplicar ele direto no couro cabeludo e durante 5 minutos fazer uma massagem circular no couro cabeludo. Essa massagem circular, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar a oxigenação e ela vai remover uma oleosidade que, para quem tem o cabelo muito oleoso, a oleosidade que chama-se filme hidrolipídico, em excesso, ela se transforma em BHT. Então, o BHT, ele veda o bulbo capilar e automaticamente ele envolve o folículo piloso e ele impede o crescimento ou aumenta consideravelmente a oleosidade do cabelo. Então, para quem tem um couro cabeludo muito oleoso, é muito importante, pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias, aplicar o shampoo direto no couro cabeludo e essa massagem circular, ela vai remover o BHT e automaticamente ela vai melhorar a circulação sanguínea. Aquele processo que eu falei inicialmente da fase anágena e catágena, automaticamente, quando eu faço essa aplicação, se havia um deslocamento da fase anágena para a catágena, ela melhora, porque ela é uma fusão que ela vai levar o fio de cabelo até a metade do ciclo. Quando eu faço uma ação que remove essa oleosidade excessiva, que é o BHT, eu automaticamente melhoro o crescimento do cabelo e faço com que o fluxo volte para o período inicial. Então, para uma pessoa, por exemplo, uma cliente de meia idade que está fazendo uma transição agora para a menopausa, por exemplo, que é dentro da ação hormonal, dos fluxos hormonais, é o mais extremo. Então, assim, eu estou falando de uma linha específica que, na verdade, ela é um coringa. É um coringa dentro da marca que o cliente pode trabalhar uma ação de couro cabeludo com o shampoo. Se ela tem um processo de química, ela vai ter uma ação, pode ser mecha, pode ser coloração, ou seja, qualquer processo químico. Ela tem uma máscara anti-quebra, né, que tem um desempenho. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar, peraí. Gente, está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live aí, que conseguimos um horário com o Roger Pissati. Ele está explicando para nós exatamente que cada linha home care da linha onde se aplica, estamos no Bill Restoring, que é um dos mais completos. É o Coringa. É o Coringa, Isso. porque aqui no Sul está sendo sucesso nessa quarentena a venda de home care. Então a gente quer compartilhar para o resto do país. A gente tem alguns distribuidores, a Shirley, um beijão. Galera entrando aí, que São bacana. Paulo. Compartilhem com os clientes, por favor, porque a gente quer compartilhar o sucesso que os cabeleireiros gaúchos estão tendo com a venda, sendo um consultor Prime Care nessa época de quarentena. Obrigada, Roger. Desculpa interromper. Imagina, imagina. Então, olha só. Então, essa máscara que hoje compõe o kit,
Então, ela vem com 2 óleos. Quando eu falei inicialmente sobre óleo, falando de óleo nobre, ela vem com a composição de oliva e ojon, que na verdade são óleos refinados, óleos que têm um poder de absorção legal. E quando eu faço a composição, então dentro dela eu já tenho uma ação fortalecedora, ou seja, uma ação anti-quebra para quem tem um cabelo pós-química. Então eu inicio uma fusão com o shampoo, né? Faço uma limpeza mais aprofundada para quem tem, então, uma raiz mais oleosa, um cabelo com uma concentração de BHT, ou seja, na transformação do filme hidrolipídico para o BHT, eu acabo tendo esse cabelo, tendo que lavar mais vezes esse cabelo. E o que acontece? Uma coisa bem interessante que eu queria deixar em ênfase é o seguinte. As pessoas sempre perguntam o seguinte, qual que é o tempo certo para lavar o cabelo? Né? Qual que é o tempo ideal? Depende muito do comprimento do cabelo. Cada comprimento do cabelo, ele tem uma performance. Porque assim, o cabelo em si, ele é uma proteína morta. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele produz uma proteína que é chamada de filme hidrolipídico. O que acontece? Quando a pessoa tem uma raiz muito oleosa, o que vai acontecer? Ela vai acabar lavando esse cabelo com mais intensidade, mais vezes. Então, quando ela faz o processo de lavar esse cabelo mais vezes, o filme hidrolipídico, ele sai da raiz, antes, dependendo do comprimento do cabelo, antes que ele chegue até a ponta, automaticamente a pessoa lava o cabelo. Então ela acaba tendo um ressecamento maior de ponta, ela tem uma raiz oleosa, mas acaba tendo uma ponta seca. E quanto maior o comprimento, quanto maior a concentração de químicos que foram processadas nesse cabelo, mais eu tenho um dano para a fibra, né? Mais eu tenho necessidade de ter o filme hidrolipídico. Como, às vezes, ela lava o cabelo muitas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, então, o biorestoring de raiz. Posso umedecer esse cabelo, mais uma vez, então eu vou dar só para deixar em ênfase. Posso umedecer o cabelo, mas eu tiro bastante a umidade e trabalho o posicionamento direto no couro cabeludo com uma massagem circular para remover com mais profundidade. De acordo com o comprimento do cabelo, se eu tenho um cabelo mais Chanel, um cabelo mais mediano, eu posso trabalhar diretamente só com a máscara, que eu vou ter um desempenho legal, porque a pessoa acaba lavando o cabelo. Mesmo que ela lavar, por exemplo, um dia sim, um dia não, a oleosidade sai do couro cabeludo e consegue até chegar até a ponta. Agora, quando eu tenho um cabelo muito longo, um cabelo já comprido, eu já aconselho fazer a mescla com um óleo, uma intensidade maior de óleo. Então, eu posso fazer a mescla junto com o óleo, junto com a máscara, e automaticamente, quando eu misturo o óleo com a máscara, eu aumento a concentração de óleo. Então, dentro do óleo eu já tenho o quê? Eu tenho argan, eu tenho oliva e tenho ojon. Por que foi misturado 3 tipos de óleo? Nós sabemos que só em todo o mundo só tem um lugar do mundo que produz o argan, né? Basicamente, só em Marrocos hoje que tem uma produção maior de argan. Então, assim, para ter um produto com uma concentração 100% de argan, é um produto demasiado muito caro. O custo dele é muito alto. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos a composição de 3 óleos que agem em sinergia. Então, na composição, eu tenho argan, eu tenho oliva e tenho ojon. Que a oliva nós temos aqui, aí mesmo no sul, nós temos uma grande concentração. E temos o ojon, que ele vem aqui da América Latina e América Central. Então, nós temos óleos com uma concentração maior de produção. Então, nós fizemos uma mescla de 3 óleos nobres, ambos extraídos a frio, que eu consigo fazer uma mescla. Então, para aquela cliente que tem um cabelo mediano, que quer fazer uma ação de higienizar o couro cabeludo, fazer uma concentração com máscara, nada melhor do que ela utilizar shampoo, massagem circular durante 5 minutos. Depois ela pode umedecer esse cabelo e continuar a massagem para fazer uma limpeza do próprio cabelo. Na sequência, para um cabelo médio, eu posso trabalhar diretamente com a máscara, com essa máscara aqui, da linha BioRestore. E para um cabelo mais longo, a hora que eu faço a mistura na própria mão, ou às vezes numa cuba, num recipiente, eu posso colocar junto uma quantidade do óleo, né, do All Restore Oil, para que eu consiga ter um aproveitamento maior. Ou seja, aquele filme hidrolipídico que não chegou até a ponta, né, porque a pessoa acaba lavando o cabelo antes do tempo, ela acaba tendo a mesma eficácia, porque eu tenho um óleo nobre e eu tenho um óleo com
o peso molecular baixo e tem o máximo de absorção pelo cabelo. Então, eu tô falando de uma linha assim que é extremamente coringa, né? E nós estamos chegando no momento agora. O que acontece nessa fase? Aí no sul já está um pouco mais frio. O que as pessoas costumam fazer nessa fase? Elas costumam lavar o cabelo com água muito quente, né? Aumentam a temperatura do chuveiro. Então, se a gente fosse fazer uma avaliação da temperatura do chuveiro, se eu colocar agora, nesse momento, a temperatura do chuveiro para a versão inverno, eu vou ter uma água muito quente, o banheiro vira uma sauna. E assim, essa água quente no verão, ela acaba sendo uma água que a gente não consegue nem ficar debaixo do chuveiro, de tão quente que ela é, não é assim que acontece? Só que acontece, a água, ela continua na sua temperatura igual ao verão. O que mudou foi que o ambiente que nós estamos está mais frio. Então, quando eu tenho essa ação direta no couro cabeludo, daquela água direta, muito quente, o que vai acontecer? A glândula sudorípara, ela vai produzir mais oleosidade. Então, nós temos agora, nesse momento, principalmente de outono, inverno, nós vamos ter uma concentração de muito mais cabelo oleoso. Porque automaticamente aquela água quente, o nosso corpo reconhece como organismo estranho, automaticamente ele vai produzir mais glândula sebácea, mais glândula sudorípara. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ter uma linha específica para combater. Então, dentro hoje da BioRestoring, eu tenho uma linha bem completa. Sabendo que nós temos hoje 90% dos cabelos com procedimentos químicos, e nós tendo agora essa fusão de outono e inverno, nada melhor do que especificar uma linha voltada que eu possa atender tanto o couro cabeludo quanto o cabelo processado quimicamente. Então fica a dica para vocês aí para BioRestoring. Vou falar de outras linhas. Eu especifiquei bastante, deixei bastante ênfase, porque ela é uma linha para quem tem, por exemplo, alisamento no cabelo. Rogério, eu tenho alisamento no meu cabelo, eu faço Biotanics, e eu queria saber se a Biotanics também consegue fazer um controle da minha oleosidade. Porque automaticamente, quando eu faço a Biotanics, nós sabemos que a Biotanics ela trabalha por hidrogenação, ela aumenta os ácidos que compõem o produto, que é o ácido tânico, o ácido lático e hialurônico. Eles são ácidos que trabalham com pH super baixo, trabalham com pH 1,8, no máximo 2. Então, automaticamente, ela cria uma blindagem também, cria um selamento na cutícula, que é o que faz dar o brilho, né? Que a gente vê que o brilho oferecido pelo alisamento é incrível. Então, dentro desse contexto, a linha Biotanics, ela se enquadra também para um cabelo de base oleosa? Eu posso ter a sinergia das duas linhas. E é muito importante que essa transição de ter duas linhas direcionadas, porque se a gente observar, na própria linha BioRestoring, ela já fala, ela também é uma linha que é voltada dentro da linha Biotanics. Só que ela foi mais desenvolvida, segmentada, basicamente para fazer um cronograma baseado no dia entre raiz oleosa e tratamento de comprimento e ponta. No caso da Biotanics específica, ela já é uma linha mais direcionada, existe uma concentração pequena, uma pequena porcentagem dos ativos do alisamento que ela vai prolongar o efeito liso. Então, eu posso fazer uma fusão entre as duas linhas? Claro, deve fazer. O que eu aconselho? Para quem faz um alisamento e tem a raiz oleosa, pode fazer uma transição de raiz com o BioRestoring e comprimento e pontas com o shampoo da própria Bio. Na mesma lavagem eu posso fazer os dois. Ah, mas e se eu fizer uma lavagem com uma lavagem com o outro? Também não tem problema. Por quê? Porque ambos têm concentração e peso molecular baseado para fazer uma linha pós-alisamento. Não teria problema. Por isso, justamente, que a BioRestoring também entra dentro da linha Biotanics. Só que a Biotanics ela foi direcionada justamente porque ela tem uma concentração do ácido tânico, ácido lático e hialurônico na formulação para fazer uma manutenção mais apropriada. Então, eu posso intercalar as duas linhas, justamente porque, como eu tenho, dentro da linha Biotanics, eu tenho ela mais específica para alisamento, o efeito dela já é um efeito de mais polimento, já é um efeito mais baseado de cutícula. Dentro da cosmetologia, eu sempre aplico o seguinte. Nós temos 3 fases, 3 partes do cabelo que são importantes. Nós temos cutícula, aí o pessoal fala assim, cutícula, córtex e medula. Na verdade, quando eu falo de tratamento pós
eu sempre vou me basear na seguinte forma. Eu tenho cutícula, aí eu tenho o córtex, que eu tenho macrofibrila, microfibrila e protofibrila. De acordo com cada pH, o pH de cada produto, eu consigo direcionar, ter uma compreensão. Para quem está entrando agora, gente, eu estou falando um pouco sobre quebra de paradigmas. Ou seja, como entender um pouco mais, como é que você pode direcionar melhor para o seu cliente no seu salão, né? Agora, até o seu cliente em casa, como ele fazer aquela manutenção que às vezes você faz no seu salão e ele fazer a manutenção em casa. Então, basicamente, essa quebra de paradigmas, ela fala bastante sobre como eu consigo entender melhor. Eu quero ter um shampoo de uma limpeza mais profunda, ou seja, quando eu falo de limpeza de cutícula, o que o filme hidrolipídico faz? Nós temos entre uma cutícula e outra, nós temos uma proteína que chama-se cimento intercelular, que é o que nós removemos uma parte quando nós fazemos um processo com shampoo anti-resíduo, por exemplo, que trabalha com pH alcalino. Toda vez que eu utilizo um processo que trabalha com pH alcalino, ele vai remover parte do cimento intercelular e automaticamente, quando eu faço essa limpeza, o que devolve o cimento intercelular novamente é essa proteína que chama-se filme hidrolipídico. Então, na manutenção diária, a BioRestore faz uma ação que eu baseio mais para shampoo baseado em couro cabeludo, máscara, cabelo. Já no caso da Biotanix, ela já tem uma composição mais direcionada que ela vai trabalhar até a 8ª camada de cutícula. Ou seja, é um conceito de manter o máximo do cimento intercelular, o máximo da estrutura da cutícula, porque quanto mais cutícula fechada, melhor o desempenho do alisamento, mais durabilidade no alisamento, mais brilho nessa textura do cabelo. Então, sempre... E outra coisa, a partir do momento que o cliente começa a utilizar uma linha, sempre uma mesma linha, tendo em vista que às vezes ele tem mais de um procedimento no cabelo, ele acaba engessando uma ação. Então, essa fusão de trabalhar com 2 linhas home care, ela acaba explorando um pouco mais, tendo um desempenho um pouco maior. Aí vem aquela questão. Dentro da linha, eu uso condicionador primeiro ou eu uso máscara primeiro? Perfeito. Né? Aí tem aquela cliente que sempre fala o seguinte, Rogério, eu comprei a linha, mas eu só comprei o shampoo e o condicionador. Eu só comprei o shampoo e a máscara. Qual que é a diferença entre o shampoo, quer dizer, entre o condicionador e a máscara? A diferença é a seguinte, cada vez que eu utilizo o shampoo, na formulação do shampoo, ele vai ter ingredientes na formulação que são ingredientes de limpeza, que vão eliminar os radicais livres. O que seria radicais livres? Tudo aquilo que eu depositei entre uma lavagem e outra. Ou um residual cosmético de um creme sem enxágue, um leave-in que eu coloquei, um reparador. Muitas vezes o cliente utiliza, antes da lavagem, ela utiliza um óleo de coco, né? Ou seja, qualquer tipo de óleo que ela venha colocar no cabelo. E muitas vezes o cliente até coloca até silicone. A gente, quando fala de silicone, eu estou falando basicamente de borracha, não é? Então, qual que é a diferença? O que o shampoo está fazendo nesse cabelo? O shampoo, ele tem um aspecto que? Limpeza, purificar essa estrutura. Só que automaticamente, quando eu estou lavando esse cabelo, eu não tenho... Como o shampoo ele não tem um cérebro, ele não consegue pensar o que é positivo e o que é negativo. Por mais que ele trabalhe com um pH 5, 5,5, até 6, que são os pHs que têm mais proximidade com o pH do cabelo, quando eu faço uma ação nesse cabelo, eu estou removendo propriedades que também são importantes para a fibra. Qual que é o papel do condicionador? O papel do condicionador, na verdade, é devolver as propriedades que foram perdidas quando eu lavei com o shampoo. Basicamente, quando eu condiciono o cabelo, eu não estou fazendo nada mais do que devolver aquilo que muitas vezes eu removi do cabelo que não era para remover. Então, eu estou condicionando o cabelo, olha o nome, eu estou condicionando o cabelo a ter o máximo de proximidade da sua forma natural, daquilo que o próprio organismo produz. Aí vem a questão, e o papel da máscara? Qual que é o papel da máscara? O papel da máscara já é uma ação de mais profundidade, ou seja, o peso molecular, quando eu falo de condicionador,
eu estou trabalhando mais na área de cutícula. O condicionador, basicamente, ele não tem um pH direcionado. Normalmente, dificilmente eu vou pegar um condicionador que tem o pH mais baixo que 4. Né? Normalmente, o condicionador vai ter 4,5, 5. Quando eu trabalho com uma máscara, ela já tem o peso molecular mais baixo. E a maior parte das máscaras que a Prime tem, ela trabalha já com o conceito de nanotecnologia. Ou seja, uma molécula dividida em parte por milhão. Então, quando eu falo de conceito de nano, qual que é o conceito dela? Uma molécula nano, basicamente, ela se aproxima de 10.612 vezes menor do que uma molécula normal. Então, não é que toda a composição é nanotecnologia, mas existem alguns componentes-chave que são em processo de nanotecnologia que vai ter mais profundidade. Então, dentro de um conceito de shampoo, condicionador e máscara, qual que é o ideal? No dia que eu uso a máscara, eu não uso condicionador? Ou o dia que eu uso condicionador, não uso máscara? O ideal é, se usar o shampoo e o condicionador, não tem problema, eu posso fazer uma manutenção de shampoo e condicionador. Agora, a partir do momento que eu tenho a máscara, é importantíssimo que eu faça shampoo, máscara, depois condicionador. Entendeu a jogada? Porque o que acontece? Eu estou eliminando aquelas propriedades com o shampoo, removia muitas vezes algo demasiado, tirei mais propriedades e depois, quando eu condiciono, o condicionador só atua até a parte da cutícula. Quando nesse percurso eu trabalho com a máscara, como ela tem o peso molecular mais baixo, automaticamente ela vai ter mais profundidade. Então, quando eu lavo com shampoo, utilizo a máscara no meio do processo, essa máscara vai fazer uma atuação mais profunda e quando eu venho com o condicionamento, eu acabo devolvendo aquelas propriedades que é parte do condicionador. Então, assim, é muito claro, porque se não fosse dessa forma, nós como empresa não teríamos essa condição de lançar. Eu poderia lançar, por exemplo, dentro da BioRestore eu tenho shampoo e máscara, não tenho condicionador. Né? Mas eu tenho outras linhas específicas que eu trabalho com condicionamento. Quando eu falo de alisamento especificamente, eu trabalho bastante com condicionamento. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação, muitas vezes eu vou ter máscara também, mas sempre eu direciono um condicionador para trabalhar junto de uma linha de pós-alisamento, justamente por quê? Porque eu tenho uma preocupação de manter essa cutícula alinhada, de manter o brilho, de melhorar o desempenho de durabilidade do alisamento. Então, tudo dentro da marca ele tem um X de questão. Por que eu levo isso em consideração quando eu falo de home care? Porque falar de home care é muito fácil. O que as marcas trabalham? Eu tenho uma home care específica para couro cabeludo. Eu tenho uma home care específica, mas o porquê ela foi desenvolvida? Qual que é o aparato que ela traz realmente baseado na cosmetologia? Quando eu vou desenvolver o produto, o que vai fazer a diferença? Então, baseado nisso, nós pensamos, uma visão de criação, pensando de cabeleireiro para cabeleireiro. Né? Uma visão mais ampla. Por quê? Porque o Kino, quando ele faz uma faculdade, ele faz o quê? Ele entende da parte mais científica de desenvolver a matéria. Quando eu tenho um cabeleireiro que entende, que tem uma rotina, que conhece profundado, a gente consegue direcionar melhor. Então, basicamente, hoje, para você que é cliente, para você que é cabeleireiro, para você direcionar, até para você vender mais para o seu cliente, quando você posiciona melhor a sua home care, automaticamente você vende para o seu cliente algo que vai fazer diferença na vida dele. Então, shampoo primeiro, máscara na sequência e depois o condicionador. Eu vou fazer um tratamento completo. E para que serve o leave-in? Normalmente, para aquele cliente que não seca o cabelo em casa, não utiliza o secador, principalmente nesse momento, a pessoa termina de lavar o cabelo e ela precisa de uma proteção extra. Ou seja, tanto para inibir os radicais livres de ter uma absorção pela cutícula e também uma proteção extra contra os raios ultravioletas, para aquela cliente que lava e seca o cabelo, uma proteção do calor. Porque eu sempre faço um comparativo seguinte, se eu saio no sol e não uso um protetor para pele, um filtro solar,
eu vou ter uma queimadura para a pele. Por que que o cabelo é diferente? Tendo em vista que eu tenho 3 proteínas no corpo. Eu tenho cabelo, pele e unha. São as 3 proteínas mortas que a gente tem no corpo. Então, a mesma sensibilidade que eu tenho na pele, eu não estou falando só de raio ultravioleta, não é só o raio solar. De uma lâmpada branca, né, que a gente tem uma ação direta. Então, automaticamente, o que o Living vai fazer a diferença? Quando eu tenho a fusão do Living, eu vou falar do Living, mas poderia ter também o Magic Help, né, que é um Living mais leve para quem tem, por exemplo, um cabelo mais oleoso. Fala, Roger, eu tenho um cabelo oleoso e eu queria utilizar um Living, mas, por exemplo, eu vou usar um Living cremoso e meu cabelo vai pesar. Então, para você que tem uma cliente que tem o seu cabelo mais oleoso, você pode diminuir a concentração. Muitas vezes você não quer aplicar direto no couro cabeludo, porque vai, às vezes, borrifar um pouco mais direcionado no seu couro cabeludo. Você pode aplicar na sua mão e espalhar, fazer o aquecimento da substância, né, do Magic Help, e depois aplicar no cabelo aonde você tem a necessidade maior. Mas sempre a preocupação é ter uma proteção extra para remover, para impedir os radicais livres, que têm um poder maior de absorção, e também fazer um isolamento dos radicais livres, para que eu não tenha, ou seja, esse cabelo queimado, uma perda, às vezes, de um cabelo colorido, que a pessoa fez a coloração e ela começa a perceber que o cabelo... Aqui, olha lá, gente. Tava falando do nosso queridinho. Exato. Queridinho da marca, recorde de vendas. Para quem não usa, gente, isso aqui é sensacional. Então, eu tenho 2 fusões. Uma fusão para um cabelo que quer mais peso, que quer mais explorar mais uma absorção maior do produto. Então, eu tenho uma proteção mais intensa quando eu tenho um leave-in em creme, né? E tenho uma proteção mais suave, aproveitando os 15 benefícios que o Magic Help tem, para aquela cliente que quer uma ação até maior de profundidade. Para um cabelo mais ressecado, para um cabelo que tem mais processo químico, é óbvio que se eu tiver uma formulação mais líquida, automaticamente com o Magic Help eu tenho mais profundidade. Aí sempre fica aquela pergunta, Roger, eu posso utilizar um leave-in e também posso utilizar o Magic Help? Sim, com certeza eu posso trabalhar com os 2. Eu posso trabalhar um com mais profundidade. E qual que eu aplico primeiro? Tendo em vista que o Magic Help ele é líquido, por mais que ele é bifásico, a propriedade de água ela acaba fazendo uma quebra na fase de óleo. Então a fase aquosa ela vai ter um peso molecular menor, então o nível de profundidade é maior. Automaticamente, se eu vou trabalhar os 2, por exemplo, eu tenho uma raiz que não tem química, mas eu tenho uma ponta com química. Eu posso trabalhar primeiro o Magic Help nesse cabelo, então aquela fase aquosa que tem uma profundidade com óleo de coco, né, uma série de propriedades benéficas para o cabelo. Automaticamente eu vou ter a profundidade maior e depois eu venho com o leave cremoso e faço uma proteção extra para aquela cutícula que está mais exposta. Perfeito. Então, entendendo sobre isso, na verdade a gente vai fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer uma parte hoje e depois a gente vai marcar mais uma para falar do restante da linha, porque eu gosto de explorar... Posso? Outra ideia. Pode Nós falar. temos o nosso canal VIP no Telegram, onde essa live, acredito que até amanhã, já vai estar disponibilizada no canal. O link está na bio. Você, cabeleireiro de todo o Brasil, pode entrar lá. Então é um canal muito legal que a gente coloca vários conteúdos, até que tu falaste da Sabrina, do Home Care. Sim, já tá lá. Sim. Que legal. Já hoje já vai ter todo o conteúdo de estrutura capilar da Sabrina, do Home Care. E a live na íntegra, acredito que até amanhã já vai estar lá no canal. O Telegram é mais direcionado. E o Telegram é bem direcionado para essa parte educacional, não é que nem o WhatsApp, que acaba dispersando, né? Sim. Então, pessoal, o nosso canal do Telegram está sendo um sucesso. Entra lá que a gente vai colocar a live. Legal. Vamos colocar também os assuntos que querem que o Roger e a Sabrina dividam conosco nas próximas lives também lá no nosso canal. Tá na bio aqui. Legal. Então, pessoal que está entrando agora, pessoal, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo uma quebra de paradigmas voltadas mesmo
baseada no dia a dia, como agora os clientes estão em casa, né? A maior parte dos clientes estão aí em quarentena, então como ter um cuidado extra. Então, para você que não acompanhou desde o início, depois assista lá. Vai ficar disponível 24 horas, Joyce, essa live? Sim, e aí vamos salvar e colocar no canal também. Perfeito. E aí, gente, além disso, a Sabrina Lopes fez um material incrível. Queria deixar um beijão aqui para a Sabrina, que é o meu braço forte aqui interno na Prime. E ela fez um material incrível para vocês, muito rico, falando com um contexto bem bacana. Hoje eu entrei falando um pouco sobre quebra de paradigmas, mesmo baseado na cosmetologia. Vem de encontro com o que a Sabrina falou no material dela, mas a gente entramos aí com ênfase falando sobre as fases do cabelo, fase anágena, catágena, telógena, como funciona o ciclo, como é que você pode fazer dentro desse ciclo, o que é melhor no desempenho para você utilizar um shampoo para couro cabeludo, nesse momento que a gente está em transição para outono e inverno, para você fazer uma manutenção para uma raiz oleosa, para uma ponta que precisa de fortalecimento, se você faz alisamento e você ao mesmo tempo faz mecha ou faz coloração, como você pode intercalar as linhas home care. Então, assim, é muita coisa legal baseada na cosmetologia aplicada em ação e reação. Qual que é o ênfase que eu gosto de deixar bem claro na cosmetologia? É a visão. Eu vejo o seguinte, a internet ela está muito rica de conteúdo, mas é um conteúdo muito superficial. É um conteúdo muito nata do leite. Então, quando a gente fala, para você que é cabeleireiro que está acompanhando, é bacana, pontue. Nesse momento que você está em quarentena, que você está tendo tempo, acompanhe esse material, tudo que a Prime está produzindo, tudo que a gente está tendo de conteúdo que está sendo colocado em ênfase agora. Por quê? Porque é um material diferenciado. E todo o material ele é baseado em cosmetologia aplicada em ação e reação. O que isso faz a diferença? É entender melhor o que forma realmente a cutícula, o que forma o cimento intercelular, né? Qual que é o fluxo do crescimento do cabelo, né? Quais são as fases, o que é a formação do córtex, o que isso vai fazer diferença no seu salão. Agora você pensa comigo, tanto para a minha equipe, que eu vi que tem alguns aqui que estão assistindo a live, meu pessoal do meu salão, para pessoas que já me acompanham já há algum tempo, o que faz diferença para você? O que vai fazer diferença na sua vida nesse momento? É você compreender melhor e você levar um material, um conteúdo mais rico para o seu cliente. Para quem é da velha guarda, essa geração nova de cabeleireiros, eles estão vindo no gás e é muito conteúdo novo. O pessoal está com sangue nos olhos, como diz o ditado. Aqui na Prime a gente fala o seguinte, nós passamos desse nível. Nós já não somos mais sangue nos olhos, a gente está faca nos olhos e sangue na boca. Ótimo. Mais ou menos isso. Então, assim, para quem é da velha guarda, a gente está vendo que, quando eu falo da velha guarda, é o pessoal que já tem mais de 20 anos de profissão aí, que entrou e às vezes não acompanhou a rede social com tanta intensidade. Nós estamos vendo uma galera aí de 10 anos para cá vindo com muita intensidade. Então, assim, porém, de 10 anos para cá se fala muito pouco sobre cosmetologia aplicada, né? Eu me formei em 2001, eu comecei a cosmetologia e de lá para cá eu venho explorando isso com intensidade. Então, eu quero que você, cabeleireiro, se preocupe em levar um conteúdo diferenciado. Nesse momento, acompanhe esse material que a Joyce está colocando, que a GV está colocando para vocês, né? De a gente falar mesmo sobre quebra de paradigmas. Isso aqui é um conteúdo, a gente vai falar um pouco mais, mas eu quero deixar para você em ênfase quais os diferenciais. O que faz a diferença? Por exemplo, dando continuidade, nós temos, por exemplo, a linha Maximus Control. O pessoal pergunta, Roger, eu conheço a linha, mas qual que é o posicionamento? Eu consigo utilizar ela sem fazer o tratamento da Maximus? Sim. Qual que é o conceito dela? Ela tem uma linha baseada em extrato de bambu e estrutura XL. Joyce, quanto tempo nós temos aí de live ainda? 5 minutos. 5 minutos. Deixa eu falar rapidinho, então. Olha só, gente, depois a Joyce vai falar um pouquinho também que a gente vai deixar aí um canal mais aberto para a gente poder continuar esse bate-papo. Mas falando rapidamente, qual que é o diferencial hoje de Maximus Control? É uma linha rica em extrato de bambu e estrutura XL. O que é a estrutura XL? É um extra emoliente derivado do amido de milho. Então, quando eu falo de extra emoliente, eu estou falando de uma propriedade
de alto poder de nutrição. Falando de um cronograma, depois eu vou deixar para vocês, a gente pode fazer uma próxima live, falando um pouquinho do cronograma das home care. Eu falei um pouquinho de como direcionar de couro, cabeludo de cabelo. Mas, por exemplo, dentro da Maximus Control, qual que é o diferencial dela? Quando eu falo de extrato de bambu, eu estou falando de flexibilidade, maleabilidade para a estrutura. Eu estou falando de movimento com resistência. 90% dos cabelos que tem no salão, que chega até o salão hoje, são cabelos que passaram por procedimento químico, que necessitam de mais flexibilidade e mais maleabilidade. Então, o bambu, ele traz esse conceito de melhorar o desempenho, e o Estrutura XL caminha junto. Para quem trabalha com a linha Maximus Control na linha profissional, vocês têm a ampola, que é o extrato concentrado. Ou seja, o extrato concentrado ele vai ter um poder maior de ação de nutrição. No caso, na verdade, a Maximus ela trabalha com nutrição e força. Nutrição e força. Nutrição baseada no Estrutura XL e força baseada no extrato de bambu. Então, é uma linha bem específica, é uma linha na verdade, assim, para quem busca fazer um cronograma, dentro das home care que nós temos dentro da Prime, nós conseguimos fazer uma semana ação de couro cabeludo, higienização, ou seja, fazer realmente um detox de couro cabeludo, que foi o que eu falei no começo da live. Para quem faz uma ação de alisamento e também tem a raiz oleosa, ela pode fazer um cronograma uma semana com BioRestore e outra semana com Biotanics. Para quem quer fazer uma ação de nutrição, eu posso intercalar numa terceira semana, fazer com Maximus Control, e fazer numa quarta semana eu posso trabalhar com Hydra. Ou seja, eu tenho semanalmente, eu posso trabalhar. Mas, Roger, eu posso intercalar? Eu lavo o cabelo 2, 3 vezes por semana. Pode intercalar também durante a semana. De acordo com o comprimento do cabelo, para você que é consumidor, que tem o cabelo com problema, que você sempre tenha aquela visão, qual que é a necessidade do seu cabelo, qual que é a necessidade do seu couro cabeludo. Porque muitas vezes eu preciso compreender melhor qual que é o shampoo específico para o meu couro cabeludo, qual que é o shampoo específico para o meu cabelo. Eu vou utilizar condicionador ou eu vou utilizar máscara? Eu vou utilizar leave-in em creme ou eu vou utilizar o Magic Help, por exemplo. Então, cada composição, ela entra num contexto. Então, assim, basicamente, eu falei um pouquinho dessas 3 linhas. Eu quero, Joyce, marcar com você mais um dia essa semana. Você vê qual que é o melhor caminho por aqui ou até pelo qual canal é? Pelo que você falou aqui. Telegram. Isso, pelo Telegram. Pode fazer vídeo também separado conforme a tua disponibilidade de cada linha. Perfeito, perfeito. Também, né? Bacana, vamos fazer isso então. Vou fazer pequenos vídeos e vou mandando para você. E a gente vai colocando, então, alimentando lá no Telegram. Mas eu vou deixar em ênfase, então, o que eu vou falar nas próximas? A gente pode fazer vídeos, né, no Telegram e depois a gente fazer uma live para perguntas para o pessoal. Assim, Show, muito bom, muito bom. Então, assim, hoje, basicamente, eu falei de 3 linhas, mas eu queria falar, o que eu quis deixar bem ênfase é mesmo a compreensão da diferença entre couro cabeludo e cabelo. Profundidade, ação cuticular ou ação de macrofibrila, ou ação de microfibrila. Eu tenho o cabelo com processo químico, qual que é o melhor desempenho? Então, no próximo material, o que a gente vai fazer? Vamos levar um conteúdo para vocês falando sobre a parte hídrica do cabelo, como fazer uma ação de parte hídrica e parte lipídica ao mesmo tempo. Então, vou deixar esse gancho para vocês aí, para enviar esse conteúdo, voltando a falar ainda sobre cosmetologia aplicada em ação-reação. Então, fique atento você aí que está ligado na GV, o trabalho incrível que estão fazendo aí, para você manter esse trabalho. E como muitas lojas estão fazendo, ou o Drive, por que não você não pode ir a sua cliente até o seu salão, ou até você posicionar o seu cliente para vender home care para ele e você fazer um extra aí durante essa quarentena? Não fique de fora. A GV está fazendo um trabalho incrível e você pode sim ganhar dinheiro durante a quarentena. Obrigada, querido. Gratidão. Vai dar aula. Eu agradeço, viu? Gente, o link do canal VIP tá na bio, tá? Só clicar na bio aqui do Insta da GV que já vai estar lá.
Obrigada, Roger. Beijo grande para vocês aí, povo do Rio Grande do Sul. Saudade de Obrigada, vocês, viu? gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.